Uma das primeiras lições que aprendemos sobre manifestação consciente é que nosso objetivo é imaginar o resultado final, vivendo como se já tivéssemos alcançado o que desejamos. Como nos colocamos nesse estado de consciência? Hoje, quero compartilhar algumas técnicas para se colocar nesse estado, como utilizar sua imaginação para criar a sensação de desejo realizado e também apontar alguns erros comuns que causam resistência e nos impedem de viver esse fim desejado na nossa imaginação. Se você tem dificuldade em alcançar esse estado, se ainda não entende bem como isso funciona ou como começar, continue assistindo, pois este vídeo é para você. Olá a todos, espero que estejam todos bem. Vivendo a sua versão desejada. Sejam bem-vindos de volta ao canal. Mas antes de entrarmos nisso, você é mais do que bem-vindo a se inscrever neste canal. Aqui eu falo sobre tudo relacionado à manifestação, então, se isso soa bem para você, adoraria ter você aqui. Se você já estuda a lei há algum tempo, provavelmente sabe que o objetivo é visualizar-nos, já vivendo como a pessoa que queremos ser ou tendo o que desejamos. Parece simples, e realmente é, mas muitas vezes esbarramos em dúvidas, medos e justificativas de por que não conseguimos o que queremos. Geralmente, são os medos e as circunstâncias do nosso mundo físico que alimentam essas dúvidas, nos afastando do estado desejado. A principal causa desse medo e dúvida é que ainda vemos a imaginação como algo irreal. Percebemos o mundo físico como a realidade verdadeira, enquanto tratamos a nossa imaginação como um reino de fantasias. Quando imaginamos e nos sentimos nesse estado desejado, ao abrirmos os olhos e voltarmos para o mundo físico, parece que nada mudou. Dá a impressão de que estamos de volta à realidade, e isso pode nos fazer duvidar do poder da nossa imaginação. No geral, estamos nos identificando demais com as circunstâncias da realidade física. Vemos o mundo físico como a única realidade verdadeira, e isso cria muitos conflitos internos. É por isso que muitas pessoas encontram dificuldades em viver o estado desejado. Se continuarmos a nos identificar com o mundo físico e a tratar a imaginação como algo fantasioso ou as técnicas como apenas meios para alcançar algo no futuro, continuaremos a criar estados na imaginação sem nunca realmente habitá-los. Estaremos sempre construindo esses mundos imaginários, mas nunca viveremos neles de fato, porque para nós, eles não parecem reais o suficiente. Estamos muito apegados ao mundo exterior, e isso gera muitos conflitos ao tentar aplicar esses ensinamentos. A primeira coisa que devemos fazer para realmente ocupar um estado é aceitar que a imaginação é tão real quanto a realidade física. Na verdade, a imaginação é a realidade. Precisamos aceitar isso e começar a nos identificar com o eu sou, o ser interior que vive na imaginação. Eu sou é nossa consciência, a percepção de nossa existência. É o observador que está constantemente percebendo tanto o mundo físico quanto o nosso mundo interior. Existe essa sensação interna de ser, sem nome, sem forma e sem rótulo. E é com isso que precisamos começar a nos identificar, ao invés de todos os conceitos de nós mesmos e as concepções da realidade externa. Inicialmente isso pode parecer um pouco forçado, mas se pensarmos bem, estamos vivendo e nos identificando com a imaginação mais do que percebemos. Passamos muito tempo em nossa imaginação sem nos dar conta. Pense em quantos cenários imaginamos durante o dia que parecem reais para nós. Reflita sobre isso por um momento. Se estou passando o dia e tenho um pensamento assustador que provoca uma reação em mim, essa reação vai parecer muito real, mesmo que tenha sido apenas imaginação. Esse sentimento parece tão real quanto se algo tivesse realmente acontecido no mundo físico. Nesse sentido, seja um pensamento que evoca esse sentimento ou uma situação física, a sensação será a mesma, idêntica, seja algo que aconteceu no mundo físico ou na imaginação. Para ilustrar melhor, imagine que estou acariciando meu cachorro e noto um caroço na barriga dele que não tinha percebido antes. Quase imediatamente, surge um sentimento de medo. Pensamentos começam a aparecer. E se for câncer? Está tudo bem? Preciso levar para uma biópsia. Por favor, não seja câncer.
Podemos ter imagens e cenas de estar no veterinário recebendo más notícias. Sentimos aquele aperto no peito e uma tristeza crescente, tudo por causa de um pensamento. E se for câncer? Nossa imaginação cria todas essas situações e cenários, nenhum dos quais é real, mas todos parecem muito reais. Se observarmos, veremos que todas as nossas reações, sentimentos e pensamentos parecem tão reais quanto algo que acontece no mundo físico. Se imagino e tenho o pensamento assustador de que estou sendo demitido e vejo em minha mente meu chefe me dispensando, vou sentir as mesmas sensações. Isso vai provocar as mesmas reações como se estivesse acontecendo de verdade. Posso dar inúmeros exemplos disso, e todos os dias você reage e pensa da mesma forma em relação à imaginação como faz com o mundo físico. Então, se os sentimentos, pensamentos e reações parecem idênticos, seja na imaginação ou no mundo físico, podemos ter experiências em 3D. Nessas situações, não podemos dizer que elas são iguais, boas ou ruins. Todos nós temos vivências internas e externas, e ambas podem parecer extremamente reais para nós. Portanto, quando falamos desses ensinamentos, de imaginar o desejo realizado, de viver como se já tivéssemos alcançado o que queremos, devemos começar identificando a experiência interna. Precisamos nos conectar com o eu sou, ou o ser interior que está sentindo essas coisas como reais. Devemos começar a valorizar mais as experiências internas do que apenas as externas, e isso vale tanto para coisas ruins quanto para as boas e desejadas. Quero explicar isso antes de falar sobre estados e como entrar neles, compreendendo primeiro que o que buscamos é a experiência interna e que devemos começar a nos identificar com o ser interno que vivencia essas experiências. Vou detalhar como imagino e como me coloco em diferentes estados para viver meus objetivos. Quando imagino, meu único propósito é me tornar a pessoa que desejo ser na minha mente. Meu objetivo, minha meta, minha missão é ser a pessoa que desejo ser apenas na imaginação. Preciso enfatizar bastante isso. Não estou imaginando para tentar alcançar um resultado no futuro, nem para fazer algo acontecer no mundo real. Quando digo para não tentar manifestar algo no futuro, é isso que quero dizer. Meu único propósito é me tornar e vivenciar a pessoa que desejo ser na minha imaginação. É simplesmente para aproveitar essa experiência imaginativa. Quando vou para dentro de mim, quando imagino, deixo de lado todas as condições do mundo real. Não penso no que o amanhã trará, nem no que aconteceu ontem ou na semana passada. Deixo todas as circunstâncias do mundo real de lado e mantenho-as lá fora. Na minha imaginação, é como uma tela em branco, um mundo esperando para ser construído. Na minha mente, eu vivencio exatamente como seria se eu já tivesse o que desejo. Por exemplo, se eu quisesse ir para Floripa, então na minha imaginação eu estou na praia do Campeche. Sinto a areia entre os dedos dos pés, o cheiro da água salgada no ar, as ondas batendo nos meus pés e os sons da natureza ao meu redor. Na minha imaginação, já estou lá. Eu reúno o máximo de detalhes possíveis para meus sentidos imaginativos até que realmente pareça que estou em Floripa. E como estou me identificando com o meu eu interior, como estou me conectando com o eu sou que vive na minha imaginação, estou realmente tendo a experiência de estar no Brasil. E porque já estou lá na minha imaginação, posso aceitar que isso já aconteceu. Então, quando saio desse ato imaginativo, não questiono se fiz certo ou não, não penso em como ou quando vou para o Brasil, porque na minha mente eu já fui. Não me pergunto se isso vai funcionar, porque já funcionou, já aconteceu. Isso porque estou me identificando com o eu que vive na imaginação. Tive a experiência com todos os sentidos que teria no mundo real, então não questiono se isso vai acontecer, porque já aconteceu. Paramos de tentar acreditar que nossos atos imaginativos vão se realizar algum dia. Paramos de tentar nos forçar a conseguir algo. Paramos de ver isso como um meio para um fim. Em vez disso, encaramos isso como o fim em si. Isso é a causa, e os efeitos são que o mundo real precisa seguir. Precisamos aceitar que nossos atos imaginativos são tão criativos quanto os atos no mundo real, que nossas reações e sentimentos são idênticos,
seja na imaginação ou na realidade. Então, se posso reagir e responder a um ato imaginativo da mesma forma que responderia a um ato real, então eles são igualmente reais. Não há diferença entre um e outro. A única diferença é que, na imaginação, meu mundo pode superar as limitações de tempo do mundo real. Entendo que no mundo real o tempo parece linear, então há uma série de eventos que me levam de onde estou fisicamente até estar fisicamente em Floripa. Mas podemos superar tudo isso na imaginação. E esse é o ponto principal. Neville Goddard sempre dizia que vivemos em um mundo de imaginação. E ele queria dizer isso de forma literal. Agora, se percebermos que estamos saindo desse estado, voltando aos sentidos do mundo real, tudo bem. Precisamos apenas voltar para a imaginação e continuar voltando quantas vezes forem necessárias. Não queremos visitar esse estado uma vez e depois nunca mais ocupá-lo. Não queremos ficar presos no mundo real e em todas as circunstâncias ruins de nossa velha história. Os estados são eternos na imaginação, eles não desaparecem. Podemos, a qualquer momento, ocupar esse lugar na imaginação. Você pode criar uma experiência para si mesmo e sentir e reagir a ela como se estivesse realmente acontecendo. Seguimos com a confiança de que, como minha consciência já teve essa experiência, a realidade física deve seguir. A realidade sempre segue a imaginação, independentemente do que aconteça. Assim como um objeto tridimensional projeta uma sombra bidimensional, um objeto quadridimensional projeta uma sombra tridimensional. Mas tudo é resultado de uma única causa, sua consciência de ser. Sua imaginação é seu poder criativo, e qualquer coisa que você vivencie na imaginação é um ato criativo que se tornará real, contanto que não continuemos presos às mesmas velhas práticas de sempre. Concentre-se em se tornar mais consciente do seu mundo interno e das experiências que você cria dentro dele. Perceba como suas reações à realidade física e à imaginação são as mesmas, e como as coisas na imaginação podem parecer tão reais quanto no mundo físico. E porque nossas reações à imaginação e à realidade física são as mesmas, isso significa que nossas ações e reações imaginárias são tão reais quanto as do mundo físico. Quanto mais você observar isso, mais perceberá quanto tempo está realmente vivendo na imaginação, mesmo sem se dar conta. Quando você se torna mais consciente da realidade da sua imaginação, mudar para um novo estado de consciência se torna mais fácil. E quando começamos a nos identificar com o eu sou, o nosso eu interior, aquele que vive e experimenta na imaginação, e aceitamos que o que imaginamos é tão real quanto o mundo físico, podemos ocupar qualquer estado de consciência que desejarmos. E o que experimentamos internamente se manifestará externamente. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje e que tenha sido útil. Espero que isso tenha ficado mais claro. Se você gostou deste vídeo, por favor, curta. Estou pensando em criar um Instagram. Vocês irão me acompanhar lá? Então, até a próxima. Cuidem-se, fiquem bem e lembrem-se sempre de que sua imaginação é a única realidade. Nela você pode experimentar qualquer coisa que desejar. Boas manifestações, pessoal!